Bom dia! Bom dia, Cris! Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula ao vivo. E o tema de hoje é um tema muito bom. O tema é: a culpa é da mãe? Será que a culpa é sempre da mãe? Lembrando que a aula fica gravada, né? E depois, se você quiser encaminhar para alguém, fique à vontade. E se você está chegando por aqui hoje, eu sou Cristina Florentino, psicóloga, consteladora, professora de constelação familiar. Se você também é novo por aqui, comece pela jornada das constelações familiares. Temos 3 aulas gratuitas, onde você poderá tomar a sua criança, poderá tomar a sua mãe, e se quiser continuar o caminho, então você ingressará na jornada e fará completa, tá bom? Também aqui no YouTube você tem as primeiras aulas gratuitas. Ok, também temos o Clube do Livro, que ainda dá tempo de você participar. Nosso próximo encontro será no último domingo do próximo mês. Nesses encontros nós estudamos os livros de Bert Hellinger, colecionamos insights, é uma chuva de insights e o primeiro encontro foi o maior sucesso. Enfim, muitas coisas maravilhosas. E aqui os alunos da formação nas novas constelações familiares chegando. Bem-vindo a todos. E aí, turma, a culpa é da mãe? O que vocês acham, mulherada? Mulherada que se sente muito culpada em relação à educação dos seus filhos? E hoje eu vou dar algumas dicas preciosas para vocês a respeito desse tema, como aliviar a culpa materna. E aí, qual culpa que é adequada? Que culpa que não é adequada? Né? Como trabalhar a culpa materna? Que tipo de mãe você é? Você é uma mãe permissiva? Você é uma mãe brava, agressiva, exigente? Você é uma mãe solteira? Você conta com a ajuda do pai do seu filho? Ontem eu coloquei um trecho de Jung no Stories e eu vou começar a aula de hoje com esse trecho, porque nós vamos retornar várias vezes para esse trecho, essa citação, e nós vamos desenvolver um pouco mais, tá? Essa citação linda de Jung, e que Bert Hellinger fala a mesma coisa de um outro jeito, tá certo? E pessoal, quem chegou aqui, já tem bastante gente no YouTube, não deixe de dar o seu like, tá? Porque me ajuda aqui a crescer o meu canal, tá bom? Então dê o seu like e se quiser também recomendar essa live para alguém, clique aí no aviãozinho e chame alguma mãe culpada para participar do trabalho e da aula de hoje. Então vamos lá. O meu objetivo nessa aula é contribuir para que você, enquanto mãe, se sinta menos culpada, tá? E possa também descobrir de onde vem a sua culpa. E nós vamos descobrir nessa aula que a culpa nem sempre vem de lugares saudáveis dentro de nós. Muitas vezes a culpa vem de lugares que nos mantêm aprisionados, nos mantêm estagnados, nos mantêm presos, né? Aonde? Muitas vezes na própria relação com a nossa mãe. Então vamos lá, pessoal, vamos descobrir de onde é que vem a nossa culpa. A Cris, sou brava, exigente, rígida. E você? Que tipo de mãe você é? Para você é difícil assumir a responsabilidade dos seus filhos? Você o tempo todo é insegura, né? E fica perguntando para todo mundo como fazer, você não sabe o que fazer, né? Para muitas mulheres é mais fácil ir trabalhar fora do que educar os filhos. Então, terceirizam a educação, né? Porque não dão conta de assumir o seu papel de né? O seu papel na maternidade, é o seu papel de mãe.
Então, muitas mulheres perdem a sua identidade na maternidade e são mães em excesso. Então, veja, tem as mães que são em excesso mãe, e aí, depois que têm filhos, se tornam mãe, esquecem do papel de esposa do marido, né? Muitas vezes esquecem da profissão. Tudo bem que isso aconteça no início, né? Aliás, é até esperado sistemicamente que a mãe possa, de fato, dar uma atenção especial para os filhotinhos pequenos, né? Para a cria. Mas à medida que os filhotinhos vão crescendo, a mãe precisa voltar para a sua identidade, né? De mulher, mulher profissional, mulher que sente desejo por um outro homem, não é? Que pode ser o seu marido, mas também pode ser, se você é separada, por uma outra pessoa, um outro relacionamento, não é? Então existem mães que são mães demais, existem mães que são mães de menos, né? E você, que tipo de mãe você é? A Débora, eu fiz essa escolha, cuidar, mas Cris, parece que faço tudo errado. E você é uma mãe que escolheu cuidar, mas é super exigente com você, né? E aí você se diz: Meu Deus do céu, faço tudo errado. Então se prepare, porque essa aula é para você, viu, Débora? Vamos ver quem mais aqui, ó. Marilena, ontem senti na alma a rigidez e a culpa que carrego. Marilena, você fez a constelação individual comigo ontem, que foi maravilhosa. Que linda essa constelação, né? Como é que você acordou hoje? Conta aqui pra gente. Essa aula também vai te ajudar bastante, viu, Marilena? Porque olha, é muita culpa mesmo que você carrega, muitas situações difíceis. E a Cris, minha mãe é muito top, mas super crítica. E agora vejo que também sou. E muito. E minha filha de 11 já apresenta traços. De crítica deve ser, né? Por isso, estudo com a Cris. Muito bom, Cris. É isso, gente. Olha, a crítica de fato, né? Criticar os filhos, tá aí um lugar que é bom se sentir um pouco culpada, assim, porque nós queremos melhorar aquilo que não é muito bom, né? Mas lembrem do que eu tenho falado nas últimas aulas. Quando a culpa, né, é uma culpa boa, quando nós identificamos que parte nossa, né, critica para que a gente possa, né, de fato fazer a autorreparação, para então fazer a reparação. Gente, não é fácil fazer reparação com os filhos. Nós falaremos disso hoje também, né? Até agora nós estávamos falando da reparação no geral, reparação com outras pessoas, né? Estávamos falando de quando causamos um dano ao outro, como fazemos essa reparação, né? Na última aula eu dei para vocês os 4 passos. Se você ainda não assistiu, depois assista a aula passada, porque ela tá maravilhosa. Ela descreve os 4 passos para que você possa fazer a sua reparação. Lembrando rapidinho, o primeiro passo é, ok, eu preciso, né, assumir e sentir a culpa e o arrependimento. Sem isso, eu não consigo fazer nada, né? Então, esse é o lugar que muitas vezes nós permanecemos na inocência, como diz Bert Hellinger. E se eu permaneço inocente, acho que aquilo que eu estou fazendo é natural e normal, inclusive porque talvez na minha família todo mundo fazia assim, né? Então, por exemplo, a crítica, se minha mãe me criticava muito, eu cresci com isso, acho que é normal. Aí eu também farei isso com a minha filha. Enquanto eu não perceber que esse comportamento não é bom, né, e causará sim um dano na minha filha, eu não vou conseguir ir para o passo 2, que é, ok, isso aqui eu quero melhorar, isso aqui causa um dano, né? E como é que eu faço para melhorar? Eu preciso ir fazer lá, atravessar o deserto do passo 2 para o passo 3, para que eu possa fazer a minha autorreparação, possa descobrir, né?
De onde vêm essas falas, porque atrás da crítica sempre tem uma dor, né, para que então depois que eu descubro essa dor, aí sim, aí eu posso ir para o passo 4, aonde eu equilibro e aonde eu expando. Mariângela sempre fui muito intensa e reativa, e agora meus filhos, já adultos, me veem a partir desse estigma, e isso está doendo muito, deve ser, doendo muito. Ai, é verdade, né, é verdade. Muitas vezes nós ocupamos esse lugar, e eu conheço muito bem, porque eu também ocupei esse lugar, que é da mãe bruxa, né, a mãe, aquela mãe que coloca os limites, né, a mãe que coloca a ordem, né, e é isso, né, muitas vezes ficamos com esse estigma. Agora, gente, vivemos na dualidade, dentro dos contos de fadas, né, sempre temos a fada e a bruxa, não é? Temos a fada e a bruxa. E aqui dentro de uma família, a mãe ela ocupa, ora, né, o lugar da fada, quando ela nutre as necessidades de seus filhos, né, porque a mãe, ela acerta muito mais do que erra, né, então ela gesta esse filho, ou esses filhos 9 meses, ela amamenta esses filhos, se não amamenta, ela vai dar a mamadeira, ela vai nutrir, não é? Ela vai dar banho, ela vai cuidar, ela vai educar, ela vai dar depois, comidinha, ela vai cuidar das festinhas de aniversário, ela vai cuidar dos amiguinhos, ela vai cuidar da questão da escola. Gente, a mãe, ela faz tanta coisa. E aí cada mãe vai ter um jeitão de ser, né? E toda mãe tem mesmo esse lado que é a mãe fada, que as crianças amam, né? E ora é a mãe bruxa para as crianças. A mãe bruxa é a mãe que frustra. E uma boa educação é a educação que mescla, né? Mescla o lado fada e o lado mãe. Quer dizer, o lado bruxa, o lado bravo da mãe. Porque também é necessário, né? Então a mãe que é só fada, né? A mãe que é só permissiva, né? Que é a mãe que é super protetora, também causa dano, não é? Então a nossa busca enquanto mãe é que a gente possa equilibrar bem o nosso lado fada e o nosso lado bruxa. E é claro, o que marca mais para os filhos é o lado da frustração, né? Mas mais tarde, quando eles crescerem e forem pais e forem mães, eles também precisarão ter o lado deles, né? O lado deles bruxa ou bruxo, e eles entenderão. É nesse momento que nós nos aproximamos dos nossos pais, somente quando nós saímos do clube dos solteiros e vamos para o clube dos pais, né? Saímos do clube dos solteiros, dos filhos, né? E vamos para o clube dos pais, é que nós conseguimos ter uma dimensão maior, né? Do que os pais ou do papel que eles ocuparam em relação a nós, né? E nós ficamos muito mais molinhos com os nossos pais quando nos tornamos pais, não é verdade? Então é isso. Por enquanto, talvez a gente vá mesmo, né, ter que lidar com esse estigma da mãe mais brava, bruxa, né, da mãe isso ou aquilo, mas daqui a pouco passa, não é? Ok, e a Camila, eu odiava ser a mãe bruxa. E agora venho olhando para isso, tanto para ajudar os filhos, como também para me encontrar como mulher e esposa. Legal, né? Muito bom fazer as pazes, né, com essa mãe que precisa frustrar. Gente, filhos, né, saudáveis são filhos que são frustrados. Eles precisam construir internamente essa fronteira do não, né, a fronteira do não. Tem um autor que diz assim: o não que os filhos ouvem de seus pais na infância é o não que eles dão
para as drogas quando eles se tornam adolescentes, tá? Então é muito importante ser bruxa, tá? E na minha opinião, é melhor errar pelo excesso de bruxa do que pelo excesso de fada, tá? Porque filhos sem fronteiras e sem limites, eles vão dizer sim para os perigos da vida. Então tá tudo bem, tá? Ah lá, Cris, a permissividade dos pais pode ser muito destrutiva para os filhos. É preciso limite. Isso aí. Então vamos lá. Então, vou ler aqui, né, esse trecho de Jung para a gente desenvolver um pouco mais, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Gente, é isso aí, estamos falando da culpa é da mãe. Né? A Karina, não sei se ela está por aqui, mas ela escreveu lá no Instagram. "Ah, meu Deus, mas como assim? Não é, né? A culpa é da mãe. Sabe de onde eu me inspirei nesse tema da aula de hoje? Nesse livro. Mais um livrinho para vocês, olha, cada live tem pelo menos um livro, né, ó, A Culpa é da Mãe, tá. É um livro muito gostoso, tá, não é muito técnico, mas olha aqui, Reflexões e Confissões acerca da Maternidade, da Elizabeth Monteiro, uma brasileira, e ela escreve sobre a experiência dela materna. Sabe o que é gostoso nesse livro, gente? Porque ela vai contando histórias, né, e nesse livro alguém já leu esse livro? Conta aqui para mim. Nesse livro ela vai falando do quanto ela é muito espontânea, ela vai contando as histórias. Ela tinha 4 filhos, meio escadinha, um atrás do outro, então tem cenas que são muito engraçadas. Ela com os 4, e aí um começa a fazer birra, daí ela tá na loja, daí o outro corre, daí ela belisca. Tem uma cena aqui que ela ela tá tão exausta que ela começa a beliscar uma das filhas, né, porque ela começa: eu quero que você compre isso, eu quero", e ela: "Não, não vou comprar", e o outro começa a chorar, e o outro quer colo. E aí ela belisca, né, e ela fala: "Pelo amor de Deus, ninguém pode estar vendo isso", né. E aí a filha começa: "Para de beliscar, para de me beliscar, sua bruxa", né, e fala isso gritando no meio de todo mundo, no meio da loja. Olha, gente, é engraçado, é um livro engraçado para que você seja um pouco mais, amorosa com o seu lado mãe, né. E aí, nessa cena que ela fala: "Nossa, que horror", aí eu comecei a beliscar, aí ela pega, sai com todo mundo para o carro. A hora que ela entra no carro, né, começa a dirigir, quando ela chega na esquina, ela esquece uma filha. E ela é psicóloga, né, então ela fala: "Meu Deus, o Freud, ato falho, será que eu não quero essa filha e tô deixando ela na loja?". Aí começa a culpa, né. Aí ela volta, chega na loja, a filha tá lá brincando com alguém da loja, né, e aí ela: "Ai filha", ela: "Não mãe, tá tudo bem, vamos ficar aqui". Olha, então tem cenas que nos ajudam a nos perdoar um pouco mais, sabe. A Culpa é da Mãe. Recomendo esse livro para quem. Ah lá, qual livro? Perdi aqui. A culpa é da mãe. A culpa é da mãe, tá? É um livro engraçado. A Kelly. E quando a mãe é bruxa e o pai é uma fada, como devemos fazer? Puxa vida, que pergunta boa já de cara. Quando a mãe é a bruxa e o pai é a fada. Que bom, né, gente? Você já pensou para essas crianças se tivesse mãe bruxa e pai bruxo? Já pensou para essas crianças se tivesse mãe fada e pai fada? Então essa combinação, Kelly, é a combinação perfeita, tá? Um precisa fazer mais um papel, o outro precisa fazer mais o outro papel. Claro, com maturidade, né, para conversar bem, alinhar as regras para que um não tire a autoridade do outro na frente das crianças, né? Isso é básico, não é? Mas é muito bom que a criança possa relaxar com um dos pais, né. Então, que nem, quando eles relaxam com os avós também. "Ah, meu Deus, que problema que dá com os avós, que deixam tudo", né. E quando é a sogra, né, deixa o filho na casa da sogra, e aí a sogra não faz nada do que a mãe fala para fazer, né, e dá aquela confusão, né. Então, gente, está tudo bem, alguém precisa relaxar, essa criança precisa ter uma referência de relaxamento nessa família, tá?
Então, ótimo, mas também precisa de alguém que faça esse papel, né, daquela que vai colocar limite, daquela que não deixa mesmo, e aqui é assim que funciona, e aqui não pode fazer isso. Então, não é fácil para quem assume esse papel, tá? Mas eu quero dizer para vocês, para aquele que assume o papel de fada o tempo todo também não é fácil, tá? Porque ele também tem as questões dele. Então tá todo mundo se trabalhando, viu? Não tem melhor e nem pior, tá? É melhor ser bruxa ou é melhor ser fada? Não existe isso. O importante é que a gente faça as pazes com a bruxa que existe dentro de nós e com a fada que existe dentro de nós. E quando nós olhamos para o marido fada, muitas vezes nós projetamos toda aquela parte em nós que tem questões, né? Difícil, e aí ficamos brava, parece que é com o marido, mas na verdade são com nossas questões mal resolvidas, não é? Então, é, assim o filho diz, a Kelly dizendo: "Eu odeio você". Deixa dizer, não tem problema, né. E quando o filho diz: "Eu odeio você, eu tenho muita raiva de você", o que é que a gente faz? A gente acolhe e diz: "Dá raiva mesmo, não é?". Então quer comer doce, chocolate, bolacha, sei lá, antes do almoço. Não, não pode. "Eu odeio você". Eu sei, filho, realmente, né, dá raiva mesmo. Quando a gente quer muito fazer alguma coisa e a gente não pode fazer, que raiva que dá. Eu sei, eu também sinto raiva às vezes, viu. Tá tudo bem. Então nós precisamos, né, ensinar os nossos filhos que tá tudo bem eles sentirem raiva de nós inclusive, tá. E ir, ensinando, né, todo esse vocabulário das emoções. Isso é inteligência emocional, né? Ajudar os filhos a nomear o que sentem, tá? E abrir mão, sempre que possível, da crítica, tá? Mas espelhar o que eles estão sentindo. Isso é muito bom para os filhotes, tá? A Carol, né, super acontece, né, do eu odeio você. E aí, o quanto você aguenta? Quanto você aguenta ouvir que seu filho odeia você, que você é uma bruxa? Vai mexer com suas questões. Por isso, gente, autoconhecimento. Mãe precisa fazer terapia, viu? Mãe precisa fazer terapia para que a maternidade fique mais leve. Porque ali, ó, quando ela olha para os filhos, ela vai olhar para todas as questões da criança dela, porque a criança dela vai aparecer nos filhos, e a relação dela com a mãe e com o pai vai aparecer o tempo todo lá, né, nos filhos. E as necessidades não atendidas pelos filhos, ela vai projetar onde? No marido, meu Deus, né? No varão. E aí, como é que faz? Precisa de ajuda. Precisa frequentar um grupo, né? As mães que frequentam o grupo de patchwork, como a gente se trabalha com essas questões, né? Precisa fazer algum trabalho terapêutico individual para ir lá e eu nunca deixei de fazer terapia, sabe? E na época da maternidade, quando eles eram pititicos, né? Porque continuo sendo mãe, agora é outra fase, né? O meu mais velho tem 25, a minha mais nova tem 18, outra fase, né? Bem mais tranquila, mas também com desafios. Agora, quando eles eram pequenos, toda semana, terapia, tá? Precisamos de terapia. Mais grupo de pé, porque eu fazia direto, tá? Ok, vamos lá. Os olhos revirados para mim quando tem que ir fazer tarefa. É isso, né, gente? Que raiva dessa mãe que me obriga a fazer o que eu não gosto, né? Isso é lapidar o caráter da criança, né? É assim, vamos lá. Isso é lapidar a vontade da criança. Sabe quando a gente fala nos grupos de Patrick, né, que a gente precisa começar a direcionar a vontade para os lugares aonde nós queremos? Isso começa na infância. A criança é por instinto. A vontade dela está totalmente desorientada. A criança, ela atira para todos os lados, é uma mangueira solta. Pensa lá que você abriu a mangueira do jardim e a mangueira faz assim. Isso é a criança. Então, a tarefa da mãe, que normalmente fica mais, mas do pai também,
Estou falando das mães que ficam um pouco mais com os filhotes e estou falando principalmente dos pititicos, né. Então a tarefa da mãe é dar forma para essa vontade. Como que a gente faz isso? Principalmente com rotina. Criança precisa de rotina. Todo dia a mesma coisa. E claro, quando ela vai mudando de fase, de estágio, aquilo ali também vai mudando um pouco, tá? Mas não muda muito não. Então, tem que ter horário para almoço, precisa ter hora para dormir, precisa ter hora para o banho, hora de colocar pijama. Aqui, não, há algumas regras, né? Então, não come doce antes do almoço, não, né? A hora do parque, precisa ter rotina. Criança precisa de rotina para que a gente possa educar a vontade dessa criança. Quanto mais a vontade é educada, mais essa criança desenvolve, sabe o quê? Autoconfiança, tá certo? Autoconfiança, porque ela vai entendendo muito bem, né, essas fronteiras e vai confiando. Imagine uma criança que sabe que ela acorda e ela já sabe o que vai acontecer naquele dia, né, ela confia que agora vem isso, agora vem aquilo, agora vem aquilo outro, e ela vai desenvolvendo esse músculo interno da confiança, né? Porque ela confia que é aquilo ali que vai acontecer, e aí aquilo acontece mesmo, né? Ah, que bom. Agora, uma criança que não tem nenhuma rotina e cada dia as coisas acontecem de um jeito, isso é muito complicado para a criança, né? Então é isso. Agora, quem é que vai estabelecer a rotina? Quem acompanha a rotina da criança. E muitas vezes, por exemplo, quando ela está lá perto dos seus 2 aninhos, né, 1 ano e 8, 1 ano e 9, dois e pouco, ela começa na fase da oposição, na fase do não. E aí, aquilo que dava certo até os 2, hora de tomar banho, vamos tomar banho, né? Aí a criança não quer mais. Não vou tomar banho. Não quero. Não vou. Fulaninha, mas está na hora de tomar banho. Mas eu não vou. Mas eu não quero. Mas está na hora. E aí, muitas vezes, a gente precisa pegar o ser zico desse tamanho, né, que já está se achando, né, então a gente tem que pegar o serzinho e falar: "Sim, serzinho, você vai para o banho". E o serzinho vai fazer aquele escândalo, mas você é adulta, né, e você vai pegar o serzinho e vai frustrar o serzinho e vai dizer: "Bora, vamos para o banho, agora tá". E eu já cheguei a colocar minha filha com roupa e tudo, porque aí eles fazem assim, né, você vai tirar, quem que já viveu isso? Você vai tirar a blusa, né, você vai tirar a blusa aqui, eles vão levantar o braço, aí eles fazem assim, ó, para a blusa não sair. Quem que já viveu isso? Eles fazem assim, não dá para tirar a blusa. Então eu já falei, né, já tive que fazer isso até. Ok, vamos com blusa e tudo para o banho. Já entrei dentro do banho junto, olha, cada coisa, né, mas a gente, né, não pode desistir, né, não pode abrir mão, é isso mesmo, tá? Mãe precisa ser chata, gente, é o nosso lado bruxa, é ótimo para o seu filho, tá tudo bem com isso. Olá, Cris, rotina, ritmo é o norte da vida para sempre. Perfeito, muito bom. Olá, isso, olá, Cris, eu também, com roupa e tudo, não é? Pois é, então tá tudo certo, viu, mães? A gente precisamos manter o nosso lado bruxo e os seus filhos vão agradecer um dia para vocês, ou não, mas saiba que esse é o caminho, tá? Ah lá, Paloma, quando uma mãe é fada demais, a criança pode se tornar um adulto que não faz muito por medo da frustração que não foi desenvolvido. O que que acontece? A criança que não é frustrada, ela não aceita a frustração, é aquela criança mimada que depois terá que receber os nãos da sociedade, dos amigos, sabe? Aquela criança que não foi frustrada, ela sofre depois, porque o social vai ter que fazer o que a mãe não fez, percebe? O social vai ter que falar para ela: olha aqui, desse jeito aqui não dá. Vai ser mandada embora do trabalho, nas relações vai ser a pessoa insuportável, não é? Então, porque ela não admite ser frustrada, por exemplo, percebe? Lá no fundo também pode ter uma insegurança, enfim, muitas coisas, né? A Cleusa, muito bom, que alívio, Cris, não é?
A Sandra: "Isso cria trauma?" Sim, o que que cria trauma? Colocar a criança, com roupa e tudo? Pode criar trauma, mas gente, vocês têm a ilusão que vocês não vão traumatizar os seus filhos? Não tem jeito. É claro que a gente vai fazer de tudo para não criar traumas, assim, por exemplo, de bater. Hoje não faz mais isso, né, bater com borracha, bater com cinta, aquelas coisas que existiam no passado, a gente não faz mais isso, não é? Agora, seu filho pode sim ficar traumatizado porque você colocou ele com roupa e tudo, ok, mas ele também entendeu que quem manda nessa casa é você e isso também tem um grande benefício, né? Então, cuidado, às vezes, para que a gente ficou, sofremos desse cuidado em excesso hoje, né? Meu Deus, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e aí a gente perde a autoridade enquanto pais. Então, não podemos perder a nossa autoridade, né? E, ó, vez ou outra, como essa autora, por isso que é bom, viu, Sandra? Você tem que ler esse livro, você vai ficar muito mais relaxada. Imagine, ela beliscando a filha, tem várias outras cenas aqui que ela conta, né? Ok, depois essa criança vai precisar, talvez, trabalhar isso, porque nem tudo traumatiza, né? E outra, a gente está acostumado, e quem estuda isso, né, quem o grande autor do trauma, que é o Peter Levine, que é autor do livro eh, O Despertar de um Tigre, e Uma Voz Sem Palavras, maravilhosos, ele é estudioso do trauma, né? Todas as abordagens que trabalham trauma estudaram o Peter Levine, que é referência nessa área, certo? O Peter Levine, ele fala o seguinte a respeito de trauma, ele fala, gente, a gente fica achando que traumas são só questões grandes, né? Mas pequenas ações podem traumatizar. Por exemplo, a criança levar um susto, pronto, já pode ser um trauma. Principalmente no início da vida, ainda quando é bebê e ainda não está com o sistema nervoso todo mielinizado, bateu uma porta muito forte, pá, sabe o vento? Vai, bate a porta, o corpo inteiro leva aquele susto, pronto, traumatizou, já é um choque, né? Então, toda criança, e nós, inclusive, somos cheios de pequenos traumas, médios traumas, grandes traumas. E isso, aliás, o seu corpo biológico, ele foi preparado para traumas, porque isso faz parte da vida. Então, muitas vezes nós somos traumatizados, damos conta de reorganizar, fazer a nossa aqui, ó, homeostase, como inclusive todos os bichos fazem, né? Muito bem, quando, por exemplo, eles tremem, né? Aliás, por isso que nós vemos nas constelações, às vezes a pessoa começa a sentir tudo, né? Vibrando, tremendo, isso é liberação de trauma. Então, muitas vezes, nós liberamos aquele trauma e, ok, encerramos o assunto, a mãe fica lá culpada e a criança já resolveu. Outras vezes, quando o nosso sistema biológico e psíquico não dá conta, aí sim, aquilo ali ficará lá. E aí, mais para frente, né, essa criança vai trabalhar, assim como nós trabalhamos os traumas que nós não conseguimos, né, elaborar, tá certo? Então, não fiquem preocupados com isso, tá? Não posso traumatizar meu filho de nenhum jeito, não vai ter jeito, viu, gente? Isso faz parte da vida, tá tudo bem, tá? Sim, queremos ser pais cada vez melhores, né? Não perfeitos, mas cada vez melhores. E cada um aqui está num ponto, num estágio. Então vamos lá. Segundo Jung, cada mãe contém a filha em si mesma e cada filha contém a mãe. Assim como cada mulher se vê recuando na mãe e avançando na filha. Olha que bonito, né? Aqui já tem um grande aprendizado. O que significa esse recuando na mãe? Então, cada mulher se vê recuando na mãe, né? Para que então se veja avançando na filha, e pode ser no filho também, né? Veja, para que nós possamos fazer esse movimento completo e bonito, é preciso que nós
aceitemos a nossa mãe e aceitemos que o que ela fez conosco foi o possível para ela. Isso é todo o processo de tomar a mãe. E quando nós tomamos a mãe, nós então recuamos. Recuamos também eu fico pequena e a minha mãe é grande, né? E aí sim eu consigo fazer com que o fluxo entre mim, né, e minha mãe, entre filha e mãe, possa fluir novamente. E aí então quando eu olho para minha filha, eu não vou ficar triste como muitos de vocês disseram, eu me vejo repetindo aquilo que não foi bom para mim da minha mãe, né, então, e aí eu fico culpada, porque eu queria fazer tão diferente, que disse assim: "Nossa, eu quero tanto fazer diferente da minha mãe", e aí quando eu vejo, eu estou fazendo igual, e daí eu fico tão desanimada, porque eu estou fazendo igual. Então, pessoal, você vai fazer igual a sua mãe, não tem jeito. Agora você vai fazer igual, igual, igual? Não, né. Por que é que você não como é que a gente faz para não fazer igual, igual, igual? Claro, estamos falando das partes que não nos fizeram bem, né. Faz parte desse caminho que nós possamos, aceitar a mãe. Quando nós tomamos a mãe, e aí acontece isso aqui, ó, recuamos na mãe, então nós podemos ser a mãe em nós de uma forma tranquila, pacífica. E então, na evolução dos sistemas, a mãe está aqui, e aí eu estou aqui, e aí minha filha está aqui, e aí eu posso ver a mãe em mim, e depois eu posso ver na minha filha a mim mesma, percebe? Agora, se eu tomo a mãe, eu paro de brigar com isso. Enquanto eu estou no ressentimento com a mãe, enquanto eu estou brigando com a mãe, eu vou repetir na educação da minha filha tudo aquilo que eu ressinto na mãe. E aí o que acontece? Eu me torno uma mãe pior que a minha mãe foi para mim. Percebe? Por quê? Porque eu fico aqui brigando, eu não quero, eu não posso ser aquilo ali. Eu tenho que ser isso aqui, só que eu não sou isso aqui, percebe? Eu fico brigando com a minha natureza, eu fico na autoexigência, eu fico no perfeccionismo. E aí o que acontece? Essa maternidade acaba sendo tensa. E eu fico exigindo de mim um monte de coisas que eu não dou conta, porque eu não me aceito do jeito que sou. Por quê? Porque eu não aceito minha mãe do jeito que é. Por quê? Porque eu me queixo da minha mãe, não é? Eu me queixo, eu ainda tô lá na mágoa, no ressentimento, na exigência. Logo, né, eu vou fazer isso com meu filho, né, com a minha filha, né, vou ficar na exigência. E vou dar mais, vou dar muito. Então, tem uma fala boa para isso, que é: quem dá demais exige demais. Quem dá demais exige demais, certo? Então, não queira dar o que você não é, certo? Então, você já pode sim, né? Porque estamos falando da evolução dos sistemas. Então, quando eu aceito a mãe, quando eu tomo a mãe, ou à medida que eu vou fazendo isso, porque não é assim, tá? Tão linear. Ah, então só quando eu aceitar a minha mãe, eu poderei ser uma mãe boa para o meu filho. Não. Enquanto eu estou no processo de aceitação da mãe, eu vou me tornando uma mãe mais assertiva, flexível, né, amorosa e ao mesmo tempo sou firme aqui com os meus filhos. Então, eu posso sim ir melhorando esse modelo à medida que eu aceito esse modelo e incorporo esse modelo em mim. Não dá para eu incorporar um modelo em mim se eu não aceito. Incorporar é igual a integrar. Então, quando eu integro a mãe em mim, agora sim, né? Eu vou, olho ali para os meus filhos e aceito que eu sou a mãe que eu sou, a mãe que eu posso ser. E sim, né?
algumas coisas eu repetirei da minha mãe, e repetirei porque sou continuidade da minha mãe. Eu não sou separada da minha mãe, então não tem como eu querer ser tão diferente da minha mãe. Então eu já sou uma versão melhorada, né, mas cuidado, cuidado, muito cuidado, porque assim, uma versão melhorada, estamos falando de uma evolução sistêmica, não estamos falando que eu sou melhor que minha mãe, percebe? E aí quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para minha filha, é tão gostoso quando a gente vê também uma versão melhorada de nós, neles, né. É disso que está falando esse trecho. Vamos lá, vou ler de novo. Cada mãe contém em si a filha, né, cada mãe contém a filha em si mesma, e cada filha contém a mãe. Assim como cada mulher se vê recuando na mãe e avançando na filha. Isso é lindo, né? E aí ele segue: para individuar-se, a mãe de meia idade, nós, né? Todas nós que estamos aí nessa faixa de 50, depende de quando você começou a ter filhos, né? A mãe de meia idade deve separar-se da filha adolescente e ainda separar-se da sua mãe velha. E aqui a gente já percebe tantas desordens, né? Somente quando mãe e filha crescem separadas é que ambas se tornam mulheres por inteiro. Então, você continua vinculada com a sua mãe? Continua dependendo da sua mãe? Sua mãe depende completamente de você? Precisa se separar para individuar-se. Gente, isso nós estamos falando de uma postura interna, tá? E a filha? Você depende da sua filha? Você é a melhor amiga da sua filha? Cuidado, porque a mãe que se torna a melhor amiga da filha, ela desocupa o papel e a função de mãe. Ah, dá para ser amiga da filha? Dá, até certo ponto. Mas a função de amiga da filha será ocupada pelas amigas da filha. Se a mãe ocupa essa função, essa menina não vai ter amigas, já que a mãe é a amiga. Mas onde é que está a mãe? Então, ninguém pode ocupar o papel da mãe, a posição da mãe. Nenhuma amiga, percebe? Agora, essa menina pode ter muitas amigas, tá certo? Então, eu posso ser amiga da minha filha até certo ponto. Posso ter uma boa relação com a minha filha, tudo bem, tá certo? Mas cuidado. Então, assim, a filha precisa se separar da mãe para que ela possa se individuar-se, certo? Para que essa mulher possa desabrochar. E depois que a mulher desabrocha, muitas vezes quando a mulher inclusive tem filhos, retorna para a mãe. Retorna em que sentido? Aí é aquela mãe que vai ajudar. Gente, eu só comecei a valorizar a minha mãe quando eu comecei a ter filhos, porque aí eu falei: "Gente, eu reclamava tanto da minha mãe, mas eu tive 2 e ela teve 4". E naquela época não tinha essa história de ajudante, empregada, babá, nada disso. A minha mãe cuidou de 4 sozinha, né, e era costureira, e meu pai trabalhava fora, um atrás do outro. Pensa, 4 crianças, né, todos os dias, várias idades, é comida, é banho, é muita coisa, né. Então, você começa eu falava assim: "Meu Deus", eu com um falando: "Meu Deus, como que minha mãe conseguiu?", né. E aí você começa então a olhar para sua mãe com outros olhos, né. Enfim, é isso, né, e a gente começa a incorporar a mãe, mas vocês perceberam, né, esse processo de individuação da mulher, ela precisa se separar dos filhos,
tá? Quando eles são jovens, né? E também se separar da mãe e fazer o processo dela, né, de individuação. E aí, Jung finaliza: somente quando mãe e filha crescem separadas é que ambas se tornam mulheres por inteiro. E aí é uma delícia. São várias mulheres por inteiro se relacionando, não é? Todo mundo se relacionando, mas mulheres por inteiro. E não ficamos mais naquela simbiose, não é? Deixa eu olhar aqui. A Rose dizendo, lembrando da música da Elis Regina, como os nossos pais, não é? É isso, né? As vozes da nossa família, né? Eu fiz uma live que eu inclusive iniciei com essa música, né? Maravilhosa, Rose, e que é isso, né? Eu disse nessa live que como num rádio, né? Interno, como se fosse um rádio interno, né, as vozes da nossa família, as vozes da nossa mãe ficam aqui dentro, não é? E o Bert Hellinger fala assim: reconheça as vozes dos seus pais dentro de você. Reconheça, né? Ao invés de você querer não tê-las ou negá-las, né? Reconheça. E aí ele passa um exercício assim: fica uma semana reconhecendo as vozes e comportamentos da sua mãe em você. Depois você fica uma semana reconhecendo as vozes e comportamentos do seu pai em você. Quando eu fiz esse exercício e eu fui anotando, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu sou muito mais a minha mãe e o meu pai do que eu imaginava. Qualidades e defeitos, tá tudo ali, né? Percebe? Ah lá, Cris. Sim, percebo grande dificuldade em me separar da minha mãe. Já voltei a essa aula 2 vezes. Que aula? A aula que a Cris está falando é a aula do tomar a mãe lá na jornada das constelações familiares. Se você chegou por aqui agora, é gratuito, gente. Não perca essa aula, é maravilhosa. Tomar a sua criança interna e tomar a sua mãe. Está disponível para quem quiser, tá? Assista. Tem aqui no YouTube o link da Jornada das Constelações Familiares. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, do Instagram. Se quiser receber esses links, migra aqui para o YouTube. Ok. Vamos lá. Camila, que live mais incrível, Cris. Gratidão. Michele, e por outro lado, fiquei arrogante quanto a minha mãe quando tive filhos. Demorou para eu reconhecer tudo o que ela me deu, que foi muito. Perfeito, Michele, eu também, tamo junto, porque aí você fala assim, ó, ai, minha mãe fez tudo errado, agora eu vou fazer tudo certo. Quem é que não vive isso aqui, né? E minha mãe fez tudo errado, agora eu vou fazer tudo certo. Minha mãe, ó, alimentação péssima, dava Coca-Cola, Guaraná pra gente, né? Punha açúcar no suco, punha açúcar no chá, né? Péssimo, alimentação péssima, né? Depois a minha mãe gritava. Nossa, eu não vou gritar com os meus filhos, eu vou falar assim sempre com uma voz calma e tranquila. Eu sou muito melhor que minha mãe, não é? Minha mãe não tinha horário. Nossa, era cada dia as coisas no horário, né? Minha mãe era histérica, minha mãe era brava, minha mãe era ausente, minha mãe não ficava em casa. Não, eu vou ser uma mãe muito melhor. Eu vou ficar com os meus filhos. Ah, minha mãe não brincava com a gente. Não, eu, né, serei uma mãe participativa, vou brincar com os meus filhos todos os dias. Estarei, inclusive, presente, sabe? Porque minha mãe às vezes ficava lá com a gente, mas ela parece que não estava lá. Eu falava com ela, né? E parece que ela não estava lá. Não tô falando da minha mãe, não, né? Algumas coisitas, mas tô falando do no geral, daquilo que eu ouço, né? Minha mãe, eu perguntava as coisas para ela, eu estava contando as coisas para ela e parece que ela não ouvia, parece que ela não estava lá. Minha mãe não se interessava por mim, né? Minha mãe não estava nem aí comigo. Minha mãe, né, só estava preocupada com, sei lá, com outras coisas. Enfim,
Pronto, eu não vou ser nada disso, serei uma mãe muito melhor do que minha mãe foi para mim. É isso, gente, todo mundo passa pelo menos um pouco por isso. E depois a gente vai, ó, abaixando a cabecinha, né, vai abaixando e vai falar: "Nossa, né, olha, mas olha como ela fez isso. Olha só, ela não estava aqui, mas ela estava ali", né. Que nem o Bert na autobiografia, né, fala: "Puxa, minha mãe, né, foi embora, me deixou lá com os meus avós, mas puxa, antes dos 5 anos, olha como ela cuidou bem de mim. Olha depois quando eu fui para a escola, como ela me defendia como uma leoa", aliás, minha mãe também fazia isso, várias vezes ia lá na escola, me defendia como uma leoa. "Olha minha mãe, como ela cuidou bem de mim, né, nunca deixou faltar um banho, dormir toda limpinha", enfim. Daí a gente vai, gente, mudando devagar, né. Aí a gente começa a ver tudo o que nós recebemos e saímos dessa falta e dessa arrogância de querer ser melhor que a mãe. Porque de fato, quando nós estamos nesse lugar, nós só conseguimos ser piores do que a mãe. E o sistema não vai para frente, o sistema não evolui, tá? Então faz parte da evolução dos sistemas, né, que nós possamos, criar aqui no presente um bom alicerce, o passado, olha isso que eu vou falar agora, o passado, ele sempre precisa ser um bom fertilizante para criar um novo futuro, ou seja, somente quando as experiências que eu tive com a minha mãe se tornarem fertilizantes para mim, dentro da minha alma, é que se seguirá, né, um novo futuro, percebe? Lá nos meus filhos. É dessa forma que eu verei, né, o avanço daquilo que eu não consegui no meu filho, né. "Olha, isso aqui eu não dei conta, mas olha lá como ele está dando, né, que legal, ele está dando conta", né. Então é isso. Ok, pessoal? Você é a melhor amiga da sua filha? Cuidado, porque a mãe que se torna a melhor amiga da filha, ela desocupa o papel e a função de mãe. Ah, dá para ser amiga da filha? Dá, até certo ponto. Mas a função de amiga da filha será ocupada pelas amigas da filha. Se a mãe ocupa essa função, essa menina não vai ter amigas, já que a mãe é a amiga. Mas onde é que está a mãe? Então, ninguém pode ocupar o papel da mãe, a posição da mãe. Nenhuma amiga, percebe? Agora, essa menina pode ter muitas amigas, tá certo? Então, eu posso ser amiga da minha filha até certo ponto. Posso ter uma boa relação com a minha filha, tudo bem, tá certo? Mas cuidado. Então, assim, a filha precisa se separar da mãe, para que ela possa se individuar-se, certo? Para que essa mulher possa desabrochar. E depois que a mulher desabrocha, muitas vezes quando a mulher inclusive tem filhos, retorna para a mãe. Retorna em que sentido? Aí é aquela mãe que vai ajudar. Gente, eu só comecei a valorizar a minha mãe quando eu comecei a ter filhos, porque aí eu falei: "Gente, eu reclamava tanto da minha mãe, mas eu tive 2 e ela teve 4 e naquela época não tinha essa história de ajudante, empregada, babá, nada disso. A minha mãe cuidou de 4 sozinha, né, e era costureira, e meu pai trabalhava fora, um atrás do outro. Pensa, 4 crianças, né, todos os dias, várias idades, é comida, é banho, é muita coisa, né. Então, você começa a se eu falava assim: "Meu Deus", eu com um falando: "Meu Deus, como que minha mãe conseguiu?", né. E aí você começa então a olhar para sua mãe com outros olhos, né. Enfim, é isso, né, e a gente começa a incorporar a mãe, mas vocês perceberam, né,
esse processo de individuação da mulher, ela precisa se separar dos filhos, tá? Quando eles são jovens, né? E também se separar da mãe e fazer o processo dela, né, de individuação. E aí, Jung finaliza: somente quando mãe e filha crescem separadas é que ambas se tornam mulheres por inteiro. E aí é uma delícia. São várias mulheres por inteiro se relacionando, não é? Todo mundo se relacionando, mas mulheres por inteiro. E não ficamos mais naquela simbiose, não é? Deixa eu olhar aqui. A Rose dizendo, lembrando da música da Elis Regina, como os nossos pais, não é? É isso, né? As vozes da nossa família, né? Eu fiz uma live que eu inclusive iniciei com essa música, né? Maravilhosa, Rose, e que é isso, né? Eu disse nessa live que como num rádio, né? Interno, como se fosse um rádio interno, né, as vozes da nossa família, as vozes da nossa mãe, ficam aqui dentro, não é? E o Bert Hellinger fala assim: reconheça as vozes dos seus pais dentro de você. Reconheça. Ao invés de você querer não tê-las ou negá-las, reconheça. E aí ele passa um exercício assim: fica uma semana reconhecendo as vozes e comportamentos da sua mãe em você. Depois você fica uma semana reconhecendo as vozes e comportamentos do seu pai em você. Quando eu fiz esse exercício e eu fui anotando, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu sou muito mais a minha mãe e o meu pai do que eu imaginava. Qualidades e defeitos, tá tudo ali, percebe? Lá, Cris. Sim, percebo grande dificuldade em me separar da minha mãe. Já voltei a essa aula 2 vezes. Que aula? A aula que a Cris está falando é a aula do tomar a mãe lá na jornada das constelações familiares. Se você chegou por aqui agora, é gratuito, gente. Não perca essa aula, é maravilhosa. Tomar a sua criança interna e tomar a sua mãe. Está disponível para quem quiser, tá? Assista. Tem aqui no YouTube o link da Jornada das Constelações Familiares. Tá certo, pessoal? Aqui, ó, do Instagram. Se quiser receber esses links, migra aqui para o YouTube. Michele, e por outro lado, fiquei arrogante quanto a minha mãe quando tive filhos. Demorou para eu reconhecer tudo o que ela me deu, que foi muito. Perfeito, Michele, eu também, tamo junto, porque aí você fala assim, ó, ai, minha mãe fez tudo errado, agora eu vou fazer tudo certo. Quem é que não vive isso aqui? Ih, minha mãe fez tudo errado, agora eu vou fazer tudo certo. Minha mãe, ó, alimentação péssima, dava Coca-Cola, Guaraná pra gente, né? Punha açúcar no suco, punha açúcar no chá, péssimo, alimentação péssima, né. Depois a minha mãe gritava. Nossa, eu não vou gritar com os meus filhos, eu vou falar assim sempre com uma voz calma e tranquila, aí eu sou muito melhor que minha mãe, não é? Minha mãe não tinha horário. Nossa, era cada dia as coisas num horário, né. Minha mãe era histérica, minha mãe era brava, minha mãe era ausente, minha mãe não ficava em casa. Não, eu vou ser uma mãe muito melhor, eu vou ficar com os meus filhos. Ah, minha mãe não brincava com a gente. Não, eu, né, serei uma mãe participativa, vou brincar com os meus filhos todos os dias. Estarei inclusive presente, sabe, porque minha mãe às vezes ficava lá com a gente, mas ela parece que não estava lá. Eu falava com ela, né, e parece que ela não estava lá. Não tô falando da minha mãe não, né, algumas coisicas, mas tô falando do no geral, daquilo que eu ouço, né. Minha mãe, eu perguntava as coisas para ela, eu estava contando as coisas para ela e parece que ela não ouvia, parece que ela não estava lá. Minha mãe não se interessava por mim, né. Minha mãe não estava nem aí comigo. Minha mãe, né, só estava preocupada com, sei lá, com outras coisas. Enfim, pronto, eu não vou ser nada disso. Serei uma mãe muito melhor do que minha mãe foi para mim. É isso, gente. Todo mundo passa pelo menos um pouco por isso. E depois a gente vai, ó, abaixando
a cabecinha, né, abaixando pra falar: "Nossa, né, olha, mas olha como ela fez isso. Olha só, ela não estava aqui, mas ela estava ali", que nem o Bert na autobiografia, né, fala: "Puxa, minha mãe, né, foi embora, me deixou lá com os meus avós, mas puxa, antes dos 5 anos, olha como ela cuidou bem de mim. Olha depois, quando eu fui para a escola, como ela me defendia como uma leoa", aliás, minha mãe também fazia isso, várias vezes ia lá na escola, me defendia como uma leoa. "Olha minha mãe, como ela cuidou bem de mim, né, nunca deixou faltar um banho, dormir toda limpinha", enfim, daí a gente vai, gente, mudando devagar, né, aí a gente começa a ver tudo o que nós recebemos e saímos dessa falta e dessa arrogância de querer ser melhor que a mãe. Porque de fato, quando nós estamos nesse lugar, nós só conseguimos ser piores do que a mãe. E o sistema não vai para frente, o sistema não evolui, tá? Então faz parte da evolução dos sistemas que nós possamos criar aqui no presente um bom alicerce, o passado, olha isso que eu vou falar agora. O passado, ele sempre precisa ser um bom fertilizante para criar um novo futuro. Ou seja, somente quando as experiências que eu tive com a minha mãe se tornarem fertilizantes para mim, dentro da minha alma, é que se seguirá, né, um novo futuro, percebe? Lá nos meus filhos. É dessa forma que eu verei o avanço daquilo que eu não consegui no meu filho. Olha, isso aqui eu não dei conta, mas olha lá como ele está dando, né? Que legal, ele está dando conta. Então é isso. Ok, pessoal? O que eu queria falar aqui? Bom, falei das mães que perdem a identidade na maternidade, né? Falei das mães que dão muito, também são as mães que exigem muito. Eu preparei também um esqueminha, eu adoro esqueminha, né, gente? Fiz engenharia antes de psicologia, então adoro esqueminhas. Então, eu coloquei assim, ó, um primeiro passo para aliviar a sua culpa. Você vai perceber se a culpa que você sente em relação aos seus filhos, tá, é uma culpa real. O que significa isso? Culpa real é quando eu percebo que eu faço algo e isso, além de estar causando um dano para eles, é algo que eu posso melhorar, tá? Então eu tenho consciência que tem algo ali na educação que eu estou fazendo que não é legal, não está sendo legal para os meus filhos e eu quero melhorar, tá? Então, primeiro passo. Se eu percebo que a culpa que eu sinto tem espaço para desenvolvimento, então eu vou pegar isso e vou fazer os 4 passos que eu aprendi na aula passada. Se você não viu a aula passada, lá eu explico detalhadamente os 4 passos, tá bom? Aí volta a assistir lá. Ok. Então, vou fazer reparação, vou fazer autorreparação, a reparação com o filho, como é que a gente faz? Que aliás isso é uma novidade, né? Há pouco tempo que nós começamos a fazer isso, antes não se fazia isso, porque os pais do passado, pensa lá avós, bisavós, né? Os nossos pais talvez um pouco, ninguém sentia culpa na maternidade, isso era uma coisa nova, né? Porque eles tratavam crianças como adultos e tá tudo certo, vamos lá, não tem esse negócio de culpa, né? Agora é que tem esse monstro de culpa materna, né? Então, por um lado, como eu disse nas aulas anteriores, é bom, porque a culpa e o arrependimento, gente, nos faz melhorar, nos faz fazer reparação. Dá para fazer reparação com o filho? Como que a gente faz reparação com o filho? Nós vamos lá, nós pedimos desculpa, nós dizemos, né? Nós dizemos para os filhos, filho, a mamãe tá brava, tá irritada hoje, mas não tem nada a ver com você, viu? A mamãe tá triste com as questões do trabalho dela, né? Tá triste com as questões da família dela, então não tem nada a ver com você. Então desculpa, tá? Por quê? A criança, gente, é autocentrada. O que é isso? Ela tá no centro do mundo. Então a criança, ela acha que tudo que acontece naquela casa é culpa dela, tá? O bom e o ruim. Se tá todo mundo feliz, ah, que bom, graças a mim. E
Se a mãe tá brava com ela, ou estão todos tristes naquela casa, a culpa é dela também. Então a criança é autocentrada. Então é muito bom quando nós sabemos disso, né? Consteladores todos que estão por aqui, alunos, né? Da formação nas novas constelações, vocês que estão por aqui, vocês já têm essa informação e essa capacidade de já, isso já são constelações que a gente faz com os nossos filhos, né? Então a gente diz assim, né, filho, filha, o fato da mamãe ter feito isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com as questões da mamãe. Deixa que a mamãe cuida das questões dela. Todas essas falas que nós aprendemos, que nós acabamos praticando lá nas constelações, nós podemos fazer com os nossos filhos. E a gente já vai constelando essa turma, imagine, né? Olha que delícia essas crianças que vão crescendo, né? Já sem carregar esses pesos dos pais. É muito bom fazer isso em casa. E se seu filho tem problemas um pouco mais graves, você pode fazer, e se ele já é um pouco maior, constele seus filhos. É muito importante constelar seus filhos. Por quê? Eles estão carregando as suas coisas. Então, constelar os filhos é muito bom, vai liberando. Essas crianças vão ficando liberadas, tá? E se elas são pequenininhas e o assunto não é tão grave, você pode dizer, isso funciona muito bem quando eles estão dormindo também, sabe? Parte da rotina, quem gosta de colocar para dormir, contar história que é maravilhoso, né? Fazer uma oração, é, aquelas orações infantis que são maravilhosas. Aí a criança dormiu, e aí você pode dizer para ela, né, filha, né, não sei, veja aí se ela tem alguma questãozinha, né, filha, né, pode deixar que os problemas da mamãe, a mamãe carrega. Não precisa ficar carregando as questões da mamãe, viu? A mamãe carrega. Isso não é seu. A mamãe é grande e você é pequenininho. E criança pequena precisa brincar, tá? Criança pequena brinca. Adultos cuidam de questões sérias e de adultos, tá bom? Deixa com a mamãe o que é da mamãe. Deixa com o papai o que é do papai. Gente, isso é maravilhoso, tá? Então, ao invés de ficar se sentindo culpada, haja. O que que a culpa faz? A culpa para a nossa vida. A culpa nos mantém estagnados. A culpa não nos leva para a solução das coisas. Percebe? Essa é a má culpa que eu falo na aula passada, na outra aula, né? Então, nos sentimos culpados e vamos embora. Culpa boa é aquela que nos movimenta, é aquela que nos leva adiante, é aquela que nos leva para frente, tá certo? Diana, ou Diana, não sei como é que fala. Ah, aqui, já sei que Diana que é. Linda, tudo bem? Cris, quando o adulto sempre acha que tudo de ruim que acontece ao seu redor é culpa dele. Pode ser que ele esteja regredido e preso à infância? Perfeito! Quem acha que a culpa é sua de tudo que acontece à sua volta está autocentrado, porque esse é um comportamento infantil, ficou preso lá, ó, nos 3 anos. Então, sabe o que eu gosto muito de fazer, Diana, que já constelou comigo? Eu gosto muito de constelar a criança interna. Imagine a Diana, eu sei que a Diana não é mãe, mas imagine a Diana, se ela não resolve isso e for ter um filho, uma filha, vai ser culpada de tudo também. Além das próprias coisas, agora é culpada de tudo que acontece com essa criança, né? Então, essa culpa é um inferno. A gente precisa se livrar dessa culpa, porque não é verdade que nós somos culpados de tudo. Esse é um raciocínio infantil, tá certo? Autocentrado. Pessoal do Instagram, não tô olhando muito por aqui, porque eu tô aqui olhando para a turma do YouTube, tá bom? Ok. Então, eu estava falando dos passos, né? Eu sei que a Kelly quer que eu fale da gagueira, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, vamos lá. Passos para aliviar a culpa. Então, primeiro, perceba se a culpa é legítima. Se a culpa for legítima, ela não é para durar muito tempo, tá? A culpa é para que eu possa olhar para mim, fazer a reparação com meu filho, né? Pedir desculpa, fazer a autorreparação e aí perceber que parte minha, né? Que parte minha é que está repetindo aquela história ali e fazer a transformação que provavelmente não deu para minha mãe fazer.
E aí é que eu vou evoluindo, certo? Vou avançando naquilo que eu recuei em relação à minha mãe. Ok. Depois, vamos imaginar que essa culpa que você está sentindo não é uma culpa que dá, não é algo que você pode melhorar. Vamos imaginar que essa culpa, tá, é uma culpa parecida com essa que a Diana disse. Vira e mexe, você está se sentindo culpada, tá? Então, por exemplo, no Instagram, teve uma que falou assim, quem foi? A Nívia, se não me engano. Nívia tá por aqui? Que fala assim, mas não é só a Nívia, já ouvi muito, e isso é muito recorrente no consultório. As mães dizendo: eu me sinto culpada por não brincar com os meus filhos. Veja, a mãe já faz tantas coisas, mas tantas coisas, que eu nem vou listar aqui, e ela ainda se exige brincar com os filhos. Gente, criança gosta de brincar com criança, né? E a mãe, né, a principal função da mãe é organizar a rotina, e é educar, e é cuidar dessa criança. Se para a mãe for gostoso brincar, aí sim ela pode brincar com esse filho, mas se não é gostoso brincar, deixa o pai fada brincar, né? Pai fada adora brincar com as crianças. Pelo menos aqui na minha casa, assim, meu marido sempre foi um ótimo pai, ele fazia essa função super bem, nesse sentido que eu não dava conta, né? Porque como eu já ficava eu tomava muito o espaço do cuidado e da rotina, quando eu tinha um tempo, eu preciso de um tempo para mim, senão eu vou perder minha identidade aqui nessa maternidade, não é? Então, ok. E aí ele fazia a função de brincar. Mas aí ele fica com a função fácil, né? De brincar. Não. Quem tem dificuldade de brincar com os filhos sabe que essa função não é fácil. E depois de um tempo eu também comecei a admirar muito. E depois, aquilo que era gostoso para mim, porque como a minha criança, veja como aparece a sua criança interna na educação dos seus filhos. A minha criança, ela era uma criança tensa e que não aprendeu muito relaxar e brincar, né? Então, eu comecei a fazer isso conscientemente. Então, o que é gostoso para mim? Então, o que era gostoso para mim era dançar e colocar aquelas musiquinhas que eu sabia todas de cor. Sabe, quem conhece aquele CD do Palavra Cantada? Nossa, sabia todas. Então, na hora de comer, eu lembro que tinha música para tudo, né? Como é que era a música da comida? Que tem na sopa do neném? Quem que lembra dessa música, gente? Que tem na sopa do neném? Será que tem feijão? Será que tem caminhão? E aí tem um monte de rimas, né? E aí isso eu adorava, porque daí eu cantava, e daí eu me divertia, e as crianças amavam, né? Mas isso era super gostoso para mim. Colocava música e eu também. Agora, eu não curtia outras brincadeiras de jogar bola, de jogo da memória, nã não gostava. Outra coisa, eu sempre amei cozinhar. Se vocês acompanham meus stories aí, de vez em quando eu ponho lá algumas comidinhas, né. E então, isso é fantástico, coloque um fogão miniatura na sua cozinha para os seus filhos, né. E eles cozinham enquanto você cozinha, né, eles com panelinha, com tudo mini, tem vassoura, tem rodo, porque as crianças aprendem por imitação, eles amam imitar o que os adultos estão fazendo, então você pode ter sempre ali, ó, um fogãozinho para quem tem filho, assim, até 8, 9, 10 anos, gente, como é legal. E como os meus filhos, aliás, os 2 cozinham, amam cozinhar também, sempre cozinharam desde muito cedo, né, porque era a minha praia. Então, o que que é tua praia? Curte, é gostoso? Legal. Agora, se não é, você não é obrigado a ficar brincando com seu filho, tá bom? Então, esse é um tipo de culpa que não serve para nada. É uma culpa que vem de uma autoexigência, que você tem que ficar fazendo coisas que não é você e que você não dá conta, tá? Então, cuidado, porque aí se a culpa vem de uma autoexigência, tá? Ou pode vir também de uma dificuldade de assumir a responsabilidade, que é aquela mãe que não manda nada em casa. Então essa mãe tem dificuldade de assumir a autoridade dela materna, tá? Então, trabalho, autoconhecimento, tá? Então, uma dica, tanto no caso quanto no outro, eu
preciso trabalhar a minha conexão com a minha mãe, tá? Quando nós estamos nesses lugares de sentir culpas desmedidas, desproporcionais, culpas que não servem para nada, que tem a ver com exigência de eu ser mais do que eu estou sendo, ou de eu não ocupar o lugar que eu deveria ocupar, relação com a mãe, tomar a mãe, vai lá de novo na jornada, na aula da mãe, toma sua criança, faça terapia, porque você precisa organizar isso, tá? Porque essa culpa não leva a nada, tá certo? Bom, semana passada eu encontrei um trecho aqui, gente. Se prepara, porque é para chorar, hein? Então vamos lá, momento choro agora, peguem aí o lencinho, eu também, até tomar uma água aqui. Na aula passada, me perguntaram, né, de um tema polêmico sobre a filha de 15 anos, engravida. E aí? E aí? Né? Posição dos pais. O que que faz? Né? Quem é que decide? Tenho filho, não tenho filho? Como é que é o aborto nessa situação? Lembram? Quem fez essa pergunta está por aqui? E tem tudo a ver com culpa, tá? Por isso que eu vou ler esse trecho. Gente, o trecho é aqui. Aliás, o trecho é nesse livro, tá? No começo desse livro. Esse trecho também vai responder a pergunta lá dos stories da Nádia. A Nádia sempre assiste às aulas. Não sei se ela está aqui ao vivo, mas com certeza ela verá depois. Então é para você também, tá? Como ela é psicóloga, não sei se ela está viva ainda, a Elizabeth é psicóloga, né? Então ela está contando aqui, ó. Atendo uma mãe solteira de 30 anos. Teve seu filho aos 15 anos e criou sozinha, tá? Então aqui, né, essa adolescente de 15 anos escolheu, ela não conta como foi o processo, mas ela decidiu ter o filho. Ela contou apenas com a ajuda, com pouca ajuda, alguma ajuda de seus pais. Essa cliente sempre traz dúvidas quanto ao seu desempenho como mãe. Como seu pai é muito doente e sua mãe já é falecida, ela não tem com quem contar. A jovem culpa-se muito. Olha lá, culpa da mãe. A jovem culpa-se muito por não ter tempo de dar mais atenção ao filho, porque trabalha demais para manter a sua pequena família, formada por mãe e filho, tá? Mãe e filho, gente, é uma família. Em uma das sessões, muito alegre, pediu-me que lesse a redação do filho, cujo título era Fale de uma pessoa a quem você admira muito. Então vamos lá, esse filho escreve essa pequena redação com 15 anos, tá? E essa mãe se sentindo culpada, assim como Nádia se sente culpada, porque a Nádia escreve lá no Instagram: me sinto muito culpada, porque quando meu filho era pequeno eu trabalhava demais, e a Nádia também educou sozinha o filho dela, tá? Então, veja, olha o que o filho escreve na redação. Ai, meu Deus, eu tenho que respirar aqui, gente, porque eu choro. Vamos lá ver se eu consigo ler. Então, o filho escreve assim: gosto muito de falar sobre minha mãe. Então, primeiro ele escolhe a mãe, né? Então, fale de uma pessoa a quem você admira muito. Gosto muito de falar sobre minha mãe, uma mulher bonita, com cabelos compridos e castanhos, com aproximadamente 1,70 m de altura e 30 anos. Mas superou com muita coragem as dificuldades da vida. E hoje em dia tem sua própria empresa de publicidade. Costuma fazer muitas viagens a trabalho e sempre está com pessoas bonitas e famosas. Com tudo isso, em nenhum momento deixou de ser uma mãe dedicada e amiga, sempre presente nos momentos mais difíceis da minha vida, com sua alegria e vivacidade
contagia todos ao seu redor. Dessa forma, só posso me sentir feliz e protegido diante de tão grande mulher. Ah, que gente, isso aqui é tão lindo, né? Então, é isso, né? É o reconhecimento, né? Como é tocante um filho reconhecer os pais. Por isso que a gente faz isso, né? No trabalho das constelações familiares, tanto, né? Nós dizemos para os nossos pais: o que você ou o que vocês nos deram foi suficiente, não é? Então, eu achei muito lindo, porque essa foi uma pergunta, né, na aula passada, e aí eu li esse trecho e falei: "Ah, eu vou ler", né. Então, veja que essa jovem mãe, que se sentia culpada pelas tantas ausências, conseguiu dar ao filho aquilo de que ele mais precisava, sensação de proteção. Então agora eu também listei, né, o que é que os filhos mais precisam de sua mãe, de seus pais. Sensação de proteção, confiança, aceitação e ser um bom modelo. Gente, um bom modelo não é um modelo perfeito. Um bom modelo é alguém que está fazendo o seu melhor. É alguém que tem a coragem de mostrar para os filhos a sua imperfeição e de dizer para ele: olha, isso aqui não tem nada a ver com você. É, de fato, eu poderia ter feito melhor, mas no momento é o que eu consigo. É isso que os filhos esperam dos pais, porque se você tem pais perfeitos, você não tem a permissão de errar, percebe? É muito pesado ter pais que não erram para os seus filhos, certo? O que os filhos precisam? De pais que estejam melhorando, se autoeducando. Percebe como Steiner diz? Educação, a melhor educação é a autoeducação. Por quê? Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós não estamos prontos e que nós lidamos bem com os nossos erros, é isso que é ser um bom modelo. Nós lidamos bem com os nossos erros, certo? E nós procuramos melhorar, né? Então o filho fala: mãe, eu fiquei chateada quando você fez isso. E aí a gente fala: puxa vida, eu não percebi, mas eu vou me esforçar, né? Sinto muito, eu vou me esforçar para fazer diferente, né? Então, filhos precisam de pais que assumam os seus erros e que estejam dentro de um processo de desenvolvimento, tá? Porque aí eles falam: ah, então é assim, né? Eu também posso errar e posso lidar bem com os meus erros, porque eu também estou num processo de desenvolvimento como minha mãe e como meu pai. Por exemplo, um exemplo bem simples. Eu lembro que a minha filha, né, quando ela é bastante exigente com ela mesma, né, então ela tinha, sei lá, 4, 5, 6 anos. Ela gosta muito de desenhar, né, quem já viu também lá, já às vezes eu posto ela pintando, pinta na parede, pinta quadros e tal, faz desenhos, né. E aí ela, quando era pequena, ela ficava se comparando com o irmão ou com as colegas, e ela dizia: "Olha o meu desenho", né, e olha o desenho dele, né. Então, quando nós dizemos, como eu dizia para ela: "Mas o seu desenho é o melhor desenho para quem tem 5 anos. Para a fase que você está, o seu desenho está maravilhoso e quando você tiver 9 como ele tem, ou 10 como ele tem, o seu desenho será um desenho de 9 anos", né. Então, e toda vez que ela reclamava de algo que ela não conseguia, se comparando com os mais velhos, né, eu dizia: "Mas esse é o que você pode, ou essa é a fase, né, dos 5, então com 5 anos a criança faz assim. Mas quando você tiver, né, e isso vai dando para a criança uma segurança de que o que ela está fazendo tá certo e tá bom para a idade que ela tem, não é? A mesma coisa aqui conosco, mãe. Então, ok, quando minha filha tinha 2, ou quando meu filho tinha 2, a mãe que eu era, que era uma mãe de 28, era uma mãe de 28.
E era uma mãe que podia fazer daquele jeito, né, mãe de primeira viagem. Depois, quando eu tinha 30, eu era uma mãe de 30, né. Dessa forma, a gente vai aliviando essa culpa, percebe? E entendendo que essa culpa que a gente fica carregando como um peso, ela me impede de ir para a vida, certo? E impede que eu possa fazer algo de bom com todos eles, possa transformar isso que eu fiz, que a princípio eu chamo de errado, transformar isso em algo bom para poder seguir adiante, não é? Então, como nós dissemos na aula passada, essa culpa má, ela nos estagna, ela nos mantém parados na vida e a gente precisa seguir, né? Então, a culpa é da mãe, né? É o tema dessa aula. Veja, né? Aqueles que ficam mais tempo com os filhos vão se sentir mais culpados. E normalmente é a mãe, há exceções, claro, né? Mas normalmente é a mãe que fica mais com os filhos. Portanto, a tendência da mãe se sentir mais culpada, né, é maior. Se a mãe é a mãe que frustra mais, né, então esse filho vai te ver como uma bruxa, né, e vai falar que você é culpada por isso ou por aquilo, né. Agora, você pode pegar isso ou não, né, porque esse também é o trabalho do seu filho. E agora, eu quero fechar com chave de ouro, falar uma coisa para vocês ainda a respeito disso, tá, a respeito do olhar para os filhos. Então vejam isso agora que eu vou falar. Olhar para os filhos, quando nós olhamos para os filhos e nos sentimos culpados em relação à separação que nós tivemos, então esse filho ou essa filha ficou sem o pai, em relação a, como eu disse, né, viagens que a gente fez cedo e deixou esse filho, a traumas que a gente causou, porque trabalhamos muito e não ficamos com esses filhos quando eram pequenos, não é? Então veja, isso é muito importante, o que eu vou dizer agora, tá? Da mesma forma que nós, quando olhamos para os nossos pais e percebemos que nós, muitas vezes, estamos carregando o destino pesado deles, que carregavam dos avós, né, dos seus avós, pais deles. Então, muitas vezes nós estamos carregando o destino dos nossos pais por amor cego a eles. E aí a fala de identificação é: mamãe, papai, por amor a vocês, eu carrego o destino de vocês. Não é isso? Isso é a fala da criança que está no amor cego, no amor que adoece. A criança que quer salvar os pais. E de fato, Bert fala que esse é o maior amor que existe, né? Então, da mesma forma que nós precisamos devolver o destino dos nossos pais para eles, para que assim nós possamos voltar para a posição de pequenos diante dos pais, para que então o amor possa fluir aqui, e aí então possa fluir aqui, que nem numa cachoeira, né? Fluir em relação aos nossos filhos, o que nós agora dizemos para os nossos filhos? Nós dizemos: filho, filha ou filhos, eu agora devolvo para vocês o destino de vocês, porque os filhos têm os próprios destinos. O destino deles não é carregar o nosso. Por isso a fala que eu falei agora há pouco: filho, deixa que eu carrego as minhas coisas, deixa que eu carrego o meu destino. E ao mesmo tempo, ter a certeza, a clareza, a compreensão de que os seus filhos têm o destino deles. É muito orgulho da nossa parte achar que nós somos responsáveis pelo destino dos nossos filhos, certo? Orgulho no sentido
negativo, tô falando o orgulho do eu inferior, né. Quem nós achamos que somos? Quem nós achamos que somos para ser responsável pelo destino de alguém? Pessoal, muito menos, viu? Muito menos. Nós fazemos parte do destino dos nossos filhos, mas nós não somos responsáveis pelo destino dos nossos filhos. Eles têm os próprios destinos e nós fomos instrumentos para que eles pudessem enxergar ou viver o destino deles. Portanto, pare de se sentir culpado. Saia dessa culpa que faz a sua vida ficar parada, tá? Em relação aos seus filhos. Os seus filhos têm o destino deles e você precisa respeitar, parar de ter dó, parar de se sentir culpada, parar de querer resolver para os seus filhos, tá? Eles têm os próprios destinos e você precisa respeitar. Você precisa deixar, como o Jung faz, se separar dos seus filhos e respeitar que eles têm os aprendizados, a vida, o destino que é deles, ok? Ok? Ah, isso, a Marisa dizendo, seus filhos são filhos da vida, exatamente, né? Isso, muito bom. Ai, Michele, muito curativa essa redação. Lindo, né, que eu acabei de ler. A Renata, nossa, é um bálsamo. Também sinto muita culpa, né, porque eu precisei estudar e trabalhar. Não é, gente? É isso. A gente estuda e trabalha, mas a prioridade é o nosso filho. Então, nessa redação que esse filho escreve para a mãe, né, ele sabia que mesmo a mãe viajando, a mãe trabalhando, ela fazia isso por ele também, para dar tudo o que ele precisava. É a mesma coisa quando a gente fica reclamando dos pais ausentes, né? O Bert Hellinger fala, puxa vida, né? Que injustiça com os pais, né? Porque os pais, eles estão lá trabalhando e nós sabemos, né? O quanto muitas vezes para o homem é um peso, é difícil, é muita responsabilidade, né? De cuidar de uma família. E ele está lá trabalhando, mas ele está trabalhando para vocês, né? Trabalhando para nós, filhos, né? Então, e a gente fica reclamando da ausência, na queixa, né? Então a gente precisa se despedir desse lugar da queixa dos pais. Somente assim a gente vai se sentir melhor, né? Mais inteiro para podermos ser pais autênticos, íntegros, aceitarmos a nossa imperfeição, ok? Me sinto bem mais leve, a Débora falando. Que bom. Ah lá, Giovana, meus filhos adoram ouvir histórias da minha infância. Muito bom, gente. Então é isso, né? Pessoal, é isso. Então, muito obrigada. Vou finalizando. Grande beijo para vocês. Coloquem lá o que você aprendeu nessa aula no post do Instagram. Até sexta que vem, nesse modelo aqui. Grande beijo para vocês. Obrigada. Tchau, pessoal.